O programa Estação Saúde está no ar mais uma vez, mais uma semana, levando até você, informações que vão poder lhe ajudar no seu dia a dia. E pensando nisso, trazemos um assunto muito relevante, que é a síndrome do pensamento acelerado. Quem que já não, em algum momento da sua vida, tinha algumas coisas para fazer e o pensamento parece que vai primeiro do que as coisas que a gente consegue executar? Você pode estar passando por sintomas de síndrome do pensamento acelerado. Para conversar sobre o assunto, eu recebo o imaginologista Dr. Mário Caporal. Doutor, mais uma vez, é uma grande alegria receber aqui nos estúdios o senhor para poder compartilhar dos seus ricos conhecimentos. Muito obrigado. Nesta oportunidade em falar um assunto tão significativo na atualidade, principalmente na sociedade em que vivemos. Uma sociedade muitas vezes inquieta, que cobra muito e que todos nós somos, na realidade, comprometidos por essa avalanche de informações muitas vezes. Mas antes, eu gostaria de falar que nós vivemos num mundo em que os homens, muitas vezes, não param para ter uma reflexão. Muitas vezes acham que o tempo está passando muito rápido, mas na realidade são os nossos pensamentos que voam numa dimensão muito grande, porque nós entendemos que, por exemplo, antigamente as pessoas poderiam durar até 50, 60 anos, a sua idade física, cronológica. Hoje nós duramos mais, 80, 90 anos, mas a nossa idade mental, o nosso pensamento, a nosso psíquico, o nosso comportamento mental é de 20 anos. 30 anos, 20 anos. Porque nós não estamos, na realidade, aprendendo a pensar. Nossos pensamentos são fugídios e rápidos, sem esperar a contrapartida. E para isso, nós temos que entender que a avalanche que nós recebemos de informações, de tecnologia, do mundo virtual, afeta todos, desde a criança, a adolescência e o adulto. E nós temos que entender também que se fala muito em depressão. Depressão daqui, depressão dali. Realmente, há um grande número, milhares de pessoas só cometidas de depressão. Mas, na realidade, hoje tem que se estudado que o grande mal ainda não é a depressão, é a ansiedade. A ansiedade causada justamente por essa inquietude da nossa mente, do nosso psíquico, do nosso inconsciente. Porque para entender melhor a fisiologia, fisioanatomia da nossa função mental, o homem tem que aprender, nós temos que aprender a gerenciar o nosso eu. E muitas vezes nós não sabemos gerenciar o nosso eu. Então, as informações que nós recebemos muitas vezes vão direto para o nosso inconsciente, mesmo que a gente não queira. E um belo dia, qualquer dia, aquilo pode se manifestar. Pode se manifestar de uma forma ou de outra. Então nós, na realidade, temos que saber também, no mundo atual, gerenciar a nossa emoção. A nossa emoção. A emoção
é talvez um fator fundamental no nosso comportamento. Até porque a ansiedade, né, doutor, muitas vezes faz as pessoas comerem mais, e essa questão até do sobrepeso que a gente vivencia hoje, né, tá tudo relacionado à mente. Ao que as pessoas pensam, as dificuldades, acabam voltando para a comida o problema, né? É, perfeitamente. Então, hoje muitas vezes nós estamos perdidos nesses sentidos. E ao falar de síndrome do pensamento acelerado, muito comentado hoje em dia, nós sabemos que vários parâmetros podem se enquadrar já na origem, na causa da síndrome do pensamento acelerado. Começar muitas vezes dentro do próprio lar. A criança pequenininha. Excesso de brinquedos, vamos dizer, excesso de brinquedo. A criança fica saturada. Ela já não chega nem curtir aquele, ela já está querendo outro. E isso dá uma inquietude no nosso psique, na nossa mente. A mente agitada, a mente irrequieta. A criança começa assim. E outra coisa muito importante na infância é o excesso de informação, muitas vezes. Temos que ter cuidado, muito cuidado, em não pensar que os nossos filhos são gênios. Muitas vezes o pai pode pensar que o filho é um gênio. E quando ele vai notar, lá na pré-adolescência, na adolescência, o seu filho não vai se comportar dessa forma. Muitas vezes pode ser já um adolescente ansioso, irrequieto, hiperativo. Então são fatores que interferem no comportamento do homem desde a sua infância até na fase adulta. Isto é síndrome do pensamento acelerado. Muito interessante, doutor, porque na verdade nós não falamos só dos problemas que essa nossa geração vivencia hoje, que é o pensar e muitas vezes não conseguir fazer, mas é o problema que tudo isso vai nos causar futuramente. Perfeitamente. É isso aí. Isso aí que interfere principalmente no comando do nosso consciente, do nosso eu, que muitas vezes fica engessado, fica impedido de agir por fatores como esse, em que a mente nossa fica, ou o nosso pensamento, afinal, fica nos cobrando sem estar preparado aquele pensamento para agir. Ele tem muita rapidez, ele quer estar sempre na frente, ele não tem a paciência para esperar. Muitas vezes não tem a paciência para discutir. Tudo é rápido, é irrequieto, impaciente. Isso é síndrome do pensamento acelerado que vivemos atualmente. Então, nós temos que ter muita atenção com o nosso comportamento no nosso dia a dia. Ótimo. O programa Estação Saúde vai agora para um breve intervalo, mas nós já voltamos falando mais sobre o nosso assunto de hoje, que é síndrome do pensamento acelerado. Não saia daí.